É? A senhora faz lombo assado assim, quando vem o genro? Fala para minha sogra sobre isso. A avó fez de conta que não escutou lá. Queridos, vamos ouvir o homem de Deus, pastor Lucas, boca de Deus para nós hoje. Vamos para o de Jesus pela vida dele. Glória a Deus, boa noite, gente, paz seja com todos. Pastor José Jorge, pastora Solange, pastor Jairo, que deve estar correndo, trabalhando, né? Que honra. Talvez você não saiba onde fica Alô Pindamonhangaba, como dizia o Raul Gil, né? Quem sabe mais ou menos onde fica Campos do Jordão? Eu moro a 37 quilômetros de Campos do Jordão. Amém? Então indo para o Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. Quando eu morava na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, minha esposa dizia assim: amor, me leva a passear em Campos do Jordão. Eu dizia para ela: um dia eu vou te levar a passear, porque era uma coisa tão distante, até para a realidade que a gente vivia, e também de logística, né? Era do outro lado. Hoje eu pergunto para ela: amor, quer subir para Campos? Hoje não. Amor, quer subir para Campos? Deixa para outro dia, que a gente mora tão pertinho ali de Campos, e é uma bênção. Quem já foi para Campos do Jordão, irmãos? É bom, né? Então você já sabe que você tem uma casa para tomar um café lá em Pindamonhangaba, pertinho em Campos do Jordão. Tem gente que me fala assim: quero te visitar, conhece o tal de Lucas na F? Estou com saudade de você, daí eu vou aproveitar e subir para Campos. Queridos, é uma honra estar aqui. Que honra. Pastor José Jorge é uma referência para mim há muitos anos. Eu preguei aqui quando era recém-casado, devia ter acho que aproximadamente um ano, talvez nem um ano ainda de casado, quando eu preguei na tarde da bênção aqui, pastor. Faz bastante tempo, acho que meu filho nem era nascido, né, amor? Acho que não, né? Já tinha nascido. E tem alguém que estava nessa tarde da bênção? Aqui, será? Tem alguém que se lembra? Já faz uns 19, 18 anos mais ou menos, gente. Vocês não se lembram? Por incrível que eu pareça, eu estava mais gordo. Hoje eu encontrei uma pessoa que falou assim para mim: nossa, nem te reconheci, você emagreceu. Brincando com vocês. Mas a semana do clamor, 12 dias de bênção para 12 meses de bênção, essa campanha que hoje ela é uma realidade no estado de São Paulo, em todo o Brasil, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Sabe onde tudo começou, gente? Aqui. Glória a Deus por isso, começou aqui, irmãos. Hoje o Brasil, o estado de São Paulo se move. Então essa ideia foi levada para Piracicaba, e ela foi, graças a Deus, pegando a nossa semana do clamor. Eu chamo assim os 12 dias. Começa domingo lá em Pindamonhangaba. Por isso nós estamos aqui. E foi uma bênção esse convite, uma honra. Passamos ali na casa da sogra, em Boituva. Quem conhece Boituva, irmãos? Quem já foi no paraquedismo? Andar de balão, voar de balão. Não se anda de balão, né? Tem alguém corajoso aqui que já foi? Amém? Fica à vontade. Eu dou a minha vez para você voar de balão, né? Na casa da minha sogra, de sábado de manhã, a gente acorda umas 5 horas da manhã, aquele barulho de balão em cima, assim, pertinho. Só dá vontade de ver, amém? Então está aqui a minha esposa, a Edinalva, amém? Psicóloga, que para casar comigo tem que ser uma psicóloga, irmãos, que é muito complexo me entender. Minha sogra está ali, minha filha mais nova, a caçula Emanuele, ficou com as primas, né? E aqui está o meu filho, irmãos, que parece com a minha esposa, né? Ele é a cara da minha esposa. Fica de pé para as pessoas te verem. Ali, ó. Não é parecido com a minha esposa? Há quem diga que é parecido comigo, mas eu acho ele bem parecido com a minha esposa. Se você observar a bochechinha do Kiko, né? O sorrisinho. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos? Se você pudesse colocar em pé.
Eu não sei se eu perguntei, mas eu vou perguntar de curiosidade. Tem alguém que já foi para Pindamonhangaba aqui? Olha, tem algumas pessoas. Que bênção. A trabalho? Já tem alguns hotéis também, né? Tem um hotel famoso que as pessoas vão lá passar férias. Não chega a ser Campos, mas é uma cidade que mana leite e mel. Só não mana pamonha. Pamonha só em Piracicaba. Livro de Gênesis, capítulo 18. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o capítulo 18. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Primeiro versículo. Todos encontraram? Acredito que deve estar aqui no telão. Amém? Diz assim, ó: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Vamos ler de novo? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele... Feche a sua Bíblia. Quero que você coloque a sua Bíblia sobre a tua cadeira, por gentileza. Eu queria que você levantasse as suas duas mãos em minha direção. E eu quero que você ore por mim. Peça para que o Senhor use a minha vida como instrumento, como um canal de bênção para você nesta noite. Levante a sua voz. Pai, eu quero me colocar à tua disposição, para ser apenas um canal para refletir e ecoar aquilo que o céu tem para nos liberar. O céu sempre tem respostas. O céu sempre se move para acabar com crise, mudar estações. E eu me escondo atrás da tua cruz e me coloco como um alto-falante, apenas para ecoar a tua voz esta noite. Senhor, quando o Senhor fala, até aquele que esteve morto há 4 dias ouviu a tua voz e voltou a viver. Quando o Senhor fala, os pães se multiplicam, os gigantes caem, a cura, a restauração, e nós queremos ouvir a tua voz. Este é o ambiente da tua glória, e nós não vamos sair daqui como entramos. Seremos impactados, tocados pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê dá glória a Deus, aplaude o nome do Senhor e pode assentar-se. Aleluia. Eu quero pregar. Eu sei que nós estamos no ano de venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E o tema que o Espírito Santo propôs ao meu coração faz todo sentido quando nós oramos: venha o teu reino, mas também seja feita a tua vontade. Então o tema que eu quero compartilhar com vocês fala assim comigo: agora, faz assim um sinalzinho com o teu dedo, agora faz sentido. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: querido, agora faz sentido. Amém? Quando nós lemos o livro de Gênesis e nos deparamos com essa história que eu acredito que é uma das mais incríveis e tem o seu lugar de relevância no contexto judaico cristão, e Abraão, esse personagem que tem essa história incrível, uma das mais importantes da Bíblia, seu chamado, quando Deus o chama no capítulo 12 de Gênesis, pedindo para que ele saia. Abraão enfrenta guerras terríveis e sai vencedor.
Abraão passa por uma crise, ele tem que descer para o Egito, porque uma fome vem assolando a terra. Abraão também, como nós, tomou decisões erradas. Abraão também foi alguém que foi a última instância do seu relacionamento com Deus, a ponto de fazer um grande sacrifício, quando ele oferece Isaac, e só para de fazer quando Deus o interrompe. E em Abraão também nasce o princípio do dízimo. Abraão é esse personagem tão incrível, nós o chamamos de pai na fé, aquele que ousou crer em Deus, alguém que teve a coragem de apenas ouvir: sai. Para onde? Para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eu dizia agora no carro vindo para cá, que quando nós ainda namorávamos, eu e minha esposa, eu disse para ela assim: ó, nós vamos casar um dia e nós vamos morar em Serquilho. Eu disse isso para ela quando a gente namorava. E quando nós casamos, nós fomos morar no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Então, na verdade, Abraão aceita esse chamado e Deus diz: sai. Qual é o destino, qual é a geografia que eu me movo? Eu ainda vou te mostrar. E por esses requisitos, e nós estamos abordando um pouquinho desse contexto da história de Abraão, ele é considerado o pai na fé. Mas escute, uma das coisas que me chama a atenção é quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do lugar onde você vive, e vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Atenção, olha o que Deus disse: sai. Escute o que eu vou dizer. Há um novo de Deus nos esperando em 2024. Amém? Vou dizer de novo: há um novo de Deus nos esperando em 2024. Gostei de um glória a Deus que saiu daqui, ó. Amém? Agora escute, quando Deus diz isso para Abraão: sai, nós também precisamos olhar isso com relevância, porque para experimentar algo novo de Deus, existem alguns lugares que nós precisamos sair. Ainda que talvez uma geografia, um lugar físico onde não nos cabe mais. É por isso que o salmista diz para nós não assentarmos em lugares de rodas de escarnecedores. Existem geografias físicas e ambientes e lugares aonde não cabe mais você. É lugares aonde você não acessa mais, porque se estou em Cristo, sou nova criatura. Devemos sair de ambientes e que Deus não quer que estejamos mais lá. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não reclame de lugares aonde Deus te tirou. Nós precisamos entender. Sai de onde? De geografias, de lugares, de ambientes. Tem coisas que não combinam mais conosco. Fala assim para o teu irmão: tem lugares que não combinam mais com você. Diga: você é lavado, você é remido. Amém? Agora existem lugares que nós precisamos sair, que são lugares emocionais, traumas. Quantos de nós que fomos marcados por traumas? Quantos de nós que vivemos contextos e histórias da nossa vida que a gente não compartilha com ninguém? Às vezes com o pastor, às vezes com o discipulador, às vezes com o psicólogo, com o terapeuta. Histórias que a gente guarda, são lugares que a gente está preso. E existem muitas pessoas que não conseguem ter um relacionamento conjugal em, progresso, evoluir, porque existe traumas que ainda um dos cônjuges habita nesse lugar, habita nessa, vou chamar, dessa estação, nesse contexto que você já viveu.
E eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, para dizer para você que Jesus já te libertou e que você é livre para sair destes lugares de traumas, de prisões emocionais, lugares onde não cabe mais você, porque há uma nova estação e um novo tempo de Deus surgindo para a tua casa, surgindo para a tua família, surgindo para essa igreja, surgindo para essa cidade. E hoje eu vim dizer para alguém aqui: sai deste lugar. O Senhor não quer você preso em traumas, em lugares emocionais que impedem você de avançar. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você é livre. Livre. Você não é os teus erros, você não é as consequências do teu trauma, você é o que Cristo fez na cruz, uma obra-prima, alguém que foi lavado, reconstruído, refeito. Levanta a mão e diga assim comigo: eu sou o que a cruz conquistou. Aleluia. Sai desse lugar. Sabe, queridos, você precisa entender o porquê que Deus tem que dizer para Abraão e porquê que Deus tem que dizer para nós, pastor José. Sai, olha para o futuro, escute isso, isso é muito forte. Quem tem revelação do futuro não fica preso no passado. Sabe, Paulo parece que entendia muito bem essa questão. É por isso que ele vai dizer para nós, em uma das suas cartas: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim. Sabe o que Paulo estava dizendo? Em Cristo eu tive uma revelação do meu futuro, em Cristo eu sei o meu destino, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me tornei Ele, e o passado só vou trazer à minha lembrança aquilo que me traz esperança. No demais eu saio desse lugar para viver a revelação do futuro que Deus tem para mim. E cada um de nós que estamos aqui precisamos entender que Deus tem uma revelação do nosso futuro. Que Deus tem uma revelação do nosso futuro. Sabe, não tente se encaixar em algo que Deus não criou você para ser, para estar. Cada um de nós precisamos entender que a vontade de Deus é o propósito. Se fala muito nessa geração sobre propósito. E sabe, para mim não existe propósito fora da vontade de Deus. Por isso que nós precisamos declarar: venha o teu reino e seja feita. Eu quero viver o meu propósito. Esse propósito nunca vai existir longe da vontade do Senhor. Se você quer descobrir o propósito de Deus para a tua vida, você precisa dizer: venha sobre a minha casa, sobre a minha mente, sobre os meus negócios, sobre os meus sonhos, o teu reino, e o demais, seja feita a tua vontade. Quem tem revelação do futuro não fica preso no passado. É engraçado porque em momentos a palavra do Senhor nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis, eis que faço nova algumas coisas. Já em alguns momentos a Bíblia diz para a gente se lembrar daquilo que nos traz esperança. Por quê? Hora e meia, vez ou outra, a gente quer acessar dos lugares ou os lugares aonde o Senhor nos disse: sai. São nesses momentos que eu tenho que trazer a esperança, a memória, o que me dá esperança, porque nesse lugar eu não fico mais. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite
que você teve preso em 2023, em lugares que não te soltavam, nossa, em lugares em que você orava, clamava a Deus e dizia: Senhor, me tira desse sentimento, me tira desse trauma. Eu estou pregando aqui para pessoas que nunca compartilharam com ninguém coisas do mais oculto do seu coração, mas o Senhor estava lá, quando você passou por esse trauma, Ele estava lá dizendo: não fica assim, não permanece assim, eu vou fazer você acessar o seu futuro, e o seu passado só será lembrança para você ter a convicção de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. E tem coisas grandes de Deus que ainda você vai acessar no presente e no futuro que Deus tem para você. Eu estou pregando para alguém. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, dizer aleluia. Diga assim: eu tenho revelação do meu futuro e não fico preso no meu passado. Dá um aplauso ao Senhor. Para caminhar 25 anos na expectativa de receber uma promessa feita, Abraão precisava estar muito linkado a isso, ter revelação do futuro. E olha que ainda ele comete um erro. Você sabe o que eu estou falando. Agar, Ismael. Mas eu tenho convicção plena que, por Abraão alimentar a convicção, a revelação do futuro, deixa eu dizer uma coisa para você: enxerga além dessa tempestade, enxerga além do momento. O momento que a gente vive não nos define, mas é o que o Senhor está fazendo em nós, para aquilo que nós iremos nos tornar, é o que importa. Você tem revelação do futuro, e muito mais, você tem revelação da vida eterna. Cutuca o seu irmão e fala assim: ó, eu sei aonde eu vou morar. Fala para o teu irmão, diga assim: eu sei onde eu vou morar. As ruas da onde eu vou morar são de ouro e de cristal. Fala assim: ali não há morte, não há choro. Aleluia, quem vai morar nesse lugar? Por isso que o mundo fica confuso. Qual será a próxima? Nós não estamos firmados na revelação que temos do nosso futuro. E Abraão precisava estar muito linkado a isso. E você precisa. Porque eu deixo dizer uma coisa aqui, isso aqui é para algumas pessoas. Você ainda não está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para você, por estar preso em alguns lugares, sejam geografias físicas ou emocionais, da onde Deus já queria te arrancado, mas você insiste em ficar. Eu sou assim por causa da minha família, eu sou assim por causa do meu pai, não tive oportunidade. Para com isso. Deus diz a palavra em Salmos: pega o pobre e o necessitado do monturo, do lixo, e o levanta e o faz assentar sobre a mesa com príncipes. Deus vai levar você a linkar a tua vida com o futuro que Ele tem para você. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra e aplaudir o nome do Senhor? Agora eu quero começar a pregar. Amém? O capítulo 18, Abraão está sentado à frente da tenda. Se a Bíblia diz que é perto do maior calor do dia, quero acreditar eu que meio-dia, naquele sol da Palestina. Imagina só, se ele tinha uma tenda que possivelmente devia estar muito mais fresquinho lá dentro, sem árvores em volta, penso eu. E ele está à porta da tenda, sentado no calor do dia. Podia ser à beira de uma praia, amém, irmãos? Assim que terminar a campanha dos 12 dias, você vai para Ubatuba, para Ilha Bela, para Praia Grande, para o Guarujá, para o Nordeste. Eu queria ver alguém com fé para dizer amém. Eu queria uma mulher ousada para olhar para a cara do marido e falar assim: Deus está falando com você. Abraão sentado ali,
E ele está esperando uma promessa há aproximadamente 24 anos. Quantos anos? 24. Queridos, eu creio que Abraão está pensando que até agora, nada daquilo que Deus prometeu. Porque Abraão não era diferente de nós. Somos pessoas que carregamos promessa. Tem alguém que carrega promessa aqui? Nós também. Abraão também carregava promessas. Mas até agora, a definição humana que nós chegamos e que Abraão pode ter chegado é até agora nada. Eu acredito que nós já nos pegamos, talvez não à frente de uma tenda, mas dirigindo, trabalhando, lavando louça, lavando carro, caminhando, andando de bicicleta, pescando, assistindo o jogo do Corinthians. E foi só provação esse ano que passou. Meu Deus, vou virar palmeirense. Eu acho que a gente já se pegou pensando: puxa vida, diante de tudo aquilo que Deus me prometeu, nada. Você já se pegou em momentos assim? Você olha para aquilo que você está vivendo e você fala assim: o Senhor está de mal. É só uma expressão. Você está de mal comigo, Senhor. Eu te fiz alguma coisa que te magoou. Você não está falando mais comigo. Alguma fase da nossa vida que a gente começa a ver o tempo passar, as coisas acontecerem, e a gente sendo abençoado de todos os lados, e a gente olha e diz assim: Senhor, e eu até agora nada. Eu penso comigo aqui que Abraão está sentado na frente dessa tenda e ele está dizendo: até agora nada. Só que escute, isso é muito importante, isso é profundo, porque apesar de alguns momentos a gente dizer assim: até agora nada, aconteceu muita coisa. Ei, escute isso. Apesar de até agora algumas coisas não terem acontecido, a gente resume a isso, a dizer assim: até agora nada. Mas muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Abraão venceu guerra contra os 5 reis. Abraão foi sustentado por Deus no deserto. Abraão nunca foi envergonhado, porque o Senhor sempre esteve ao lado dele. A questão é que algumas coisas, ou alguma coisa não tinha acontecido ainda, que é o nascimento de Isaac. Querido, ainda que você diga até agora nada, tem muita coisa que já aconteceu na tua vida. Tem muito testemunho que você já pode levantar a mão e dizer: glória a Deus, Deus é bom. Não resuma o porquê Deus não fez algumas coisas, que Deus deixou você de lado, ou que Deus ainda não fez nada. Nós chegamos aqui porque muita coisa aconteceu. Tem gente aqui que foi curada, casamentos restaurados, sonhos realizados, faculdades concluídas, negócios que se concretizaram. É porque os nossos olhos estão às vezes naquilo que Deus ainda não fez, quando de fato a gente deveria estar pontuando o que Deus já fez. Deus já restaurou a vida do meu filho, Deus já levantou um pastor na minha família, Deus já me deu um negócio próprio. Eu já não venho para a igreja mais de bicicleta, a não ser que eu queira, né, ser um esportista. Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Mas às vezes os nossos olhos estão apenas naquilo que Deus ainda não fez. Se seja feita a tua vontade, é o que nós queremos. Deus não está atrasado, Deus não se esqueceu. Ele apenas ainda sabe que não chegou o momento de você viver o que você está esperando. Mas o fato, eu sei que permaneço com revelação do meu futuro. As minhas lágrimas de hoje não me impedem de dizer: louvado seja o Senhor. Nos dias que eu estou chorando, os meus lábios não se cerram, da minha boca sai o perfeito louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Eu não o adoro por aquilo que Ele faz, eu o adoro por aquilo que Ele é. Os meus olhos estão no meu abençoador. Olhe para quem está do céu, ela diga assim, fala para ele assim: apesar de
Deus já fez muita coisa. Olha para quem está do seu lado e diga assim: da onde Deus te tirou? Eu cresci num lar com um pai alcoólatra. Eu sei o que é carregar meu pai todo sujo, desculpa a expressão, mijado, bêbado. Ainda estou falando de um pai adotivo, porque meu pai biológico, eu sei o que vê uma mulher lutando por um casamento, no meio de uma crise, de alguém que se importa em beber, chegar em casa totalmente desconfigurado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O filho desse homem é pastor, e o filho desse homem pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Apesar de eu ainda não estar vivendo a plenitude daquilo que Deus quer, e eu sou convicto disso, eu posso olhar para o meu passado e dizer: apesar de Deus ainda não ter feito algumas coisas, eu sei que o que Ele já fez é muito mais do que eu imaginava. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer aleluia. Agora, existem umas coisas importantes que eu quero comentar com você. O texto que nós lemos fala que Abraão está sentado à frente da tenda, no calor mais forte do dia, e de frente a um carvalhais de Manre. Olhe para quem está do céu e diga assim: até agora o texto não faz sentido, mas vamos lá. Eu pedi, eu não me lembro o nome do menino que eu falei pelo WhatsApp. Eu pedi para ele uma imagem. A imagem está aí para ser projetada. Será que ele passou para o pessoal? Aí, cadê o Mateus? Só não vou pagar uma pizza para ele hoje porque ele não está aqui agora. Amém. Queridos, essa é a visão que Abraão tem. Isso aqui é um carvalho, mas Abraão está numa tenda de frente, amém, para os carvalhos de Manre. E o que tem a ver com isso? Até agora o texto não fez sentido, mas você vai entender. Vem comigo. Primeira coisa que eu quero que você entenda: parte do que eu estou vivendo não é o todo. Você pode falar comigo? Parte do que eu estou vivendo não é o todo. Você entendeu porque às vezes você entra em crise? Porque nós entramos em... Calma aí, a gente vai chegar no carvalho, amém? A gente já vai chegar lá. Parte do que eu estou vivendo não é o todo, e é por isso que às vezes eu entro em crise, porque Deus respondeu parte das minhas orações, mas isso não é o todo. O momento que eu estou vivendo é parte de um processo que eu estou vivendo, mas não é o todo. E às vezes a gente entra em crise por causa disso. Escute, parte e não todo era a cova aonde José foi lançado. Parte e não o todo era José ser vendido como escravo para o Egito. Parte e não o todo era José ir para a prisão. Agora, quando o faraó chama José, tira o anel do dedo dele e coloca o anel no dedo de José, ali era todo o plano que Deus tinha. Você não pode parar, porque você às vezes está sem visão do todo. Você quer parar por causa da parte que não é o todo, ainda não acabou. Você pode estar numa fase em que você está na cova, sendo vendido como José foi, indo para uma prisão. O que você está vivendo é uma história que está sendo construída, mas não é o todo. Então levanta a mão e adora, porque em 2024 você vai viver o todo daquilo que Deus preparou. Aleluia.
Lembra-se, 5 pães e 2 peixinhos era a parte e não o todo. Às vezes nós estamos vivendo fases dos 5 pães e 2 peixinhos, um período de escassez. Às vezes a gente passa até por períodos de vergonha, e a gente acha que acabou. Só que Deus trabalha com o todo e não com partes. A parte, a gente já vai entender o porquê são importantes os processos que nós chamamos de parte e não o todo. Então, querido, quando você estiver em 2024 clamando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e essa oração não fazer sentido sem que você use a sua fé, eu estou dizendo um sentido racional, humano, as nossas fraquezas às vezes, quando você estiver vivendo alguns momentos, que você olha e fala, meu Deus, eu estou clamando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas eu não estou entendendo, lembre-se dessa palavra, opa, me lembrei do que Deus falou, isso não é o todo, é a parte, porque José não morreu na cova, não ficou na casa de Potifar e nem morreu na prisão. Ele foi o maior líder do Egito, governador, e de lá, com 70 pessoas, Deus tira Israel alguns anos depois, com mais de 2 milhões de pessoas. Você está entendendo? 5 pães e 2 peixes, era para alimentar no máximo 3 pessoas, mas a parte do plano de Deus, era alimentar mais de 5.000 homens, aproximadamente 20.000 pessoas. Você precisa entender que você vai se levantar e alguns dias será parte e não todo. Haverão meses que serão parte e não todo, mas não se esqueça que o todo está no controle da mão do nosso Deus. Escute, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha era parte, não todo do plano. Quem está entendendo, diga amém. Só que é tão interessante que eles entraram sozinhos, mas de repente começam a avistar a fornalha, e dentro da fornalha tem 4 pessoas. 4 pessoas. E o rei ainda vai dizer, e o 4º homem tem a semelhança de Deus. Parte do plano você vai sozinho. Não existe uma vida, ou não existe uma pessoa, em nenhum contexto de uma história, de alguém que nunca se sentiu, agora estou sozinho. E existem momentos que você precisa, para amadurecer, para atingir a maturidade, seja na vida, por alguma coisa que Deus quer te entregar, e alguém que Deus quer te levantar para ser, você precisa aprender, que haverá momentos que você viverá sozinho. Já teve fase que nem seu melhor amigo atendeu o telefone? Que você contou alguma coisa para o seu melhor amigo, e parece que aquilo era comum para ele. Era Deus te ensinando, que haverá momentos que você vai caminhar só ele e você. Só você e ele. Só ele e você. Só você e ele. É por isso que Davi escreve, ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não temerei, porque o meu exército está comigo, porque eu sou um rei poderoso, porque eu sou um homem segundo o coração de Deus. Não temerei, porque o Senhor está comigo. Mas haverá um momento também que Ele vai chegar. Sempre há um momento da nossa história, a parte em que nós estamos sozinhos, mas quando já não pode mais o homem fazer nada, o médico já não tem mais resposta, o banco não pode te ajudar, o advogado já fez tudo o que podia, ele vem aí, e ele surge para dizer, Lázaro, vem para fora. No meio da tempestade, quando ele se vê sozinho, já vem Jesus chegando como? Surpreendendo, andando sobre as águas. Ele vai surgir quando ninguém achar que ele vem mais. Ele vai fazer já quando ninguém mais vai poder fazer. Mas de uma coisa eu sei, nessa história você não vai viver só uma parte. Ele vai chegar para fazer você viver o todo dessa história. Aplaude o nome de Jesus.
Não confunda a parte do plano com o todo. Isso é muito importante. Posso ouvir no glória a Deus? Agora escute, estamos caminhando para finalizar. E nós vamos chegar aqui no Carvalho. Não confunda os processos com os planos. Diga assim: processo é uma coisa, plano é outra. Vamos dizer de novo, isso aqui é muito forte. Diga assim: não confunda o processo com um plano. Qual a diferença? Escute, no processo Deus trabalha em mim. Diga assim: no processo Deus trabalha em mim. Ontem nós paramos ali no Catarina, na Castelo Branco, naquele shopping, aquele outlet que tem ali. E eu parei o carro distante de onde eu queria, mas deixei o carro ali. Aí o meu filho viu uma vaga pertinho, disse assim: quer que eu coloque o carro lá? Eu falei: você ainda não está pronta. Você ainda não está pronta. Esses dias eu fui levar ele fazer umas aulinhas particular com um prof aqui, e ele quase bate no poste. E ele me disse assim: não, pai, só estava querendo te assustar. Eu falei: você conseguiu, porque só gritou depois que eu falei: Braca! Então você não está pronto. Processo, Deus trabalha em mim, porque Deus não quer te dar algo que vai te envergonhar, te distanciar dele, te afastar do plano, do propósito que ele tem para você. Olhe para quem está do céu e diga assim: enquanto você não estiver pronto, não insista. No processo Deus está me fazendo criar raízes. Estou ouvindo um glória a Deus? No processo Deus está me dando estrutura. Olha aqui, ó, presta atenção, escute isso. Muitos jogadores de futebol brasileiro vão para a Europa e se frustram, a maioria. Por quê? Sem raízes, sem estrutura. Você pega um jogador europeu que tem sucesso, ele consegue se manter. O brasileiro se perde por causa da falta de estrutura. São duas culturas muito diferentes. Cultura de escassez, de pobreza, e uma cultura europeia de uma vida mais estabilizada, uma mente diferente, na questão de lidar com todo o sucesso. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, o reino de Deus, ele vai nos fazer ter raízes, estruturas. Lembra de José? José governa a casa de Potifar. José governa a prisão e governa o Egito. Níveis diferentes. José nunca perdeu as suas raízes, porque prefere ser preso do que se deitar com a mulher de Potifar. Prefere levar a culpa por aquilo que ele não fez, porque quem tem raízes sabe que nenhum vento o tira do lugar aonde Deus o colocou. José na casa de Potifar se estruturando, José na prisão se estruturando. Então, quando eu estou vivendo o processo, Deus está trabalhando em mim, me dando capacidade, gerando estrutura, gerando azeite. Olha para o teu irmão e fala assim: enquanto você não estiver cheirando azeite, Deus não vai fazer. Fala assim: não é churrasco, é azeite. Dá glória a Deus. Agora escute, no plano, Deus não trabalha em mim. No plano, Deus trabalha por mim. Alguns de nós estamos vivendo o processo e Deus está trabalhando em nós, em mim, em você. Mas alguns já estão
vivendo o plano, Deus está trabalhando por você. E quer que eu te diga uma coisa, irmão? Se estrutura, cria raízes, deixa Deus te preparar, te capacitar, porque se tem um tempo favorável, se tem uma estação maravilhosa para viver, é o tempo onde Deus trabalha por você. É nesse tempo que você pensa, as coisas acontecem. É nesse tempo que alguém quer fazer um pix, lembra de você. É alguém que, quando alguém quer ser promovido lá no emprego, olha para você e fala: é você. Mas como assim? Não, é você, porque você criou raízes, você desenvolveu estrutura, e agora você precisa entender que quem trabalha por você é o Senhor. É o Senhor. Aprenda a fazer essa leitura. Eu ainda acredito que estou vivendo o processo. Deus está trabalhando em mim. O pastor José Jorge está no plano. Deus trabalha por ele. Amém? Um homem de sucesso. Glória a Deus por isso. Eu vou chegar lá. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Só quero uma diferença. Não quero ter só neta. Estou brincando. Amém? A minha sogra teve 3 filhas e tem 3 netas e 1 neto. Ô família para vir mulher, viu? E as mulheres estão dominando o mundo. Olha na escolinha das crianças para você ver, irmãos. Tem 20 meninas, tem 3, 4 meninos. E nós temos que orar, irmão, porque nesse tempo que a gente está vivendo, tem que nascer homem. Amém? Oh glória. Então nós precisamos fazer essa leitura, de entender se nós estamos vivendo o processo ou o plano. Não insista no processo, viver o plano, porque Deus não trabalha com meninos e meninas no sentido de imaturidade. Se está pronto, governa. Se está pronto, tem autoridade. Se está pronto, prospera. Se criou raízes, a bênção é liberada. Eu estou pregando para a gente que viveu um 2023, o Senhor me acuda. Você chorou, foi envergonhado, ficou esquecido, promoveram o outro no seu lugar, você ficou sem entender, mas hoje Deus está te dizendo: sabe o que eu fiz? Te dei raízes. Sabe o que eu fiz? Te dei estrutura. Sabe o que eu fiz? Te preparei. E em 2024 venha o teu reino. Você vai viver o plano de Deus. Vai viver o plano de Deus. Deixa eu correr aqui. Agora, diga comigo assim: agora faz sentido. Tantos lugares, irmãos, para Abraão acampar, para Abraão ficar. Por que na frente dos carvalhais? Volta o carvalhão aqui para mim. Escute, você vai entender. Nós vamos fechar a mensagem aqui. Alguém avisa minha mãe que eu estou pregando, gente? Manda um zap para minha mãe aí, por favor. Te amo, mãe. Provavelmente ela quer o link do culto. Aleluia. Preste atenção, coloca a foto do carvalho aqui para mim. Por que Abraão está sentado, pastor José Jorge, o senhor que é um estudioso da Bíblia, na frente dos carvalhais? A janela de Abraão, a porta da tenda de Abraão dava para os carvalhais. Escute isso. Geralmente, o carvalho se transforma em uma ferramenta para botânicos e geólogos em suas medições dos infortúnios provocados pela natureza em meio ao meio ambiente. Ou seja, nesta árvore, eles podem encontrar os sinais das tempestades que já se abateram sobre aquela paisagem aonde ela está localizada. Escute isso. Ele representa as tempestades que eu passei, que Abraão viveu. Os carvalhos representam as tempestades que nós já passamos. Os geólogos e os botânicos analisam a estrutura do carvalho para medir a intensidade das tempestades que já se abateram sobre ela. Então eles sabem dizer a intensidade de uma tempestade pela estrutura do carvalho. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: foram muitas tempestades, hein?
Algumas deixaram marcas, mas você está aqui. Pensaram que você não chegaria, pensaram que você não se formaria, pensaram que você não chegaria lá, mas Deus fez de você um carvalho. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. Escute, por incrível que pareça, quanto mais sujeito às intempéries, mais fortalecido o carvalho sai delas. Escute, uma das estratégias do carvalho para resistir às tempestades é que quando as tempestades vão se abatendo sobre ele, automaticamente ele vai empurrando suas raízes mais profundas. Cada tempestade que vem sobre o carvalho é raízes que são mais profundas. Eu estou pregando para carvalhos aqui que tem as suas raízes profundas, e as tempestades não te abateram, não te frustraram, não te derrubaram. Abaixaramanás. Tem gente que não entendeu que na tempestade eu orava mais, eu não perdia nenhum culto. É nos dias que eu estava com mais escassez que eu fazia as minhas ofertas, não faltava os meus dízimos, ia para os propósitos de oração. Por quê? Vem tempestade, mas se vir, eu vou aprofundar as minhas raízes. Abraão está ali na frente dos carvalhais, e Deus está dizendo para ele: filho, você enfrentou tantas tempestades, mas as suas raízes estão profundas. Tem gente aqui que está com raiz profunda, que pode levantar as mãos e adorar o nome do Senhor. De fato, alguns não eram para estar aqui. De fato, alguns não eram para estar aqui. Escute, eu estou falando sobre o que os botânicos e geólogos dizem. Ela aprofunda tanto, os carvalhos aprofundam tanto as raízes, que há chance de uma tempestade, seja ela qual for, derrubar esse carvalho. Os botânicos dizem que é quase nula. Ou seja, passou 24 anos, mas Abraão ainda está de pé. Passou pandemia, alguns preciosos se foram. A gente se fechou dentro de casa, assistiu o culto pela TV, pelo celular, pelo notebook. Tantas coisas nos fizeram chorar. Trancamos matrículas de faculdade, fechamos empresas. Mas e aí? Você está de pé. Você não só chegou aqui, como vai viver um tempo extraordinário. Por quê? Porque as suas raízes estão profundas. Suas raízes estão plantadas junto aos ribeiros de água. Tudo quanto você fizer prosperará. Quem crê nessa palavra? Olha para esse lindão, essa lindona que está do céu lá, diga assim: pode soprar o vento, pode vir tempestade, as minhas raízes estão profundas. Eu estou pregando para gente aqui, pastor, que a tempestade bateu. Muitos de vocês: pastor Jorge, por favor me atende, preciso falar com o senhor. E o pastor orou por você, e aí? Você está aqui, irmão. Você está aqui. Olha para quem está do céu, diga assim: parece que é pouco, mas preste atenção, você está aqui. Você está aqui. Nenhum plano do diabo, nem um plano dos teus inimigos, nada tirou você do lugar aonde você deveria estar. E 12 dias é dia de aprofundar raízes.
Aplaude o nome do Senhor. Agora escute. O que eu mais gosto nesse contexto é que, olha o jeito que o carvalho é, irmãos. Olha quantos galhos, quantas formas, quantos braços. Sabe por que ele tem essa forma? Sabe por quê? Fala assim: por causa das tempestades. Quando o Abraão está vivendo todo o contexto, sendo perseguido, tendo que conviver com o erro que ele cometeu com Agar, sem a promessa se concretizar, experimentando guerra, fome, andando em lugares, Deus mandou ele peregrinar pela terra. O tempo foi passando, as tempestades vieram, e aí, quando o vento bate, a tempestade bate, Deus vai formando o carvalho para cá, um braço para lá, outro braço para cá. Aí Deus pega e fala assim: não, isso aqui eu não quero, muda para cá. Aí Deus vem aqui: ei, tem gente aqui que Deus começou a mudar algumas coisas na tua vida e você não estava entendendo. Deus está te dizendo hoje: fiz para deixar você do jeito que você precisa estar para aquilo que eu vou fazer. Olha o carvalho no meio da tempestade. Tem alguém aqui que experimentou tempestade? Dá um glória a Deus aí. Foi Deus dizendo: é você o barro, eu o oleiro, você nas minhas mãos, deixando do jeito que eu quero, para fazer você viver o melhor tempo da sua vida. Não reclame das É Deus dizendo a Abraão: olha para o carvalho. E Abraão olhando: e aí, Senhor? Abraão, você não estava pronto, você não tinha estrutura, você não tinha raízes. Eu precisava desconstruir uma cultura de idolatria. Abraão, seu pai construía ídolos. Você veio de uma terra idólatra. Abraão, você precisa entender que tudo que você viveu, experimentou, é como esse carvalho. Está vendo, Abraão? Eu fui moldando você. Eu fui criando em você raízes profundas, Abraão. Eu fui te estruturar. Meu Deus. Tem hora que a gente ora e não entende, diz assim: Senhor, por quê? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor permitiu que eu perdesse? Por que o Senhor permitiu passar por isso? E Deus olhando para você falando assim: sabe de nada, inocente. Era Deus te preparando, Deus te dando estrutura, Deus fazendo de você um carvalho. Agora Abraão está sentado olhando para os carvalhais, e Deus dizendo para ele: sente quão profundas são suas raízes, Abraão. Estou conjecturando aqui. Sente quanto mais forte você está hoje. Sente quão mais preparado você está hoje. Deus dizendo a Abraão: suas raízes não são como antes. Irmãos, às vezes você vai num quintal, algum lugar onde tem a terra, você vê uma arvorezinha, coloca a mão e faz assim, e puxa com a raiz. Quem já fez isso? O diabo vem e tenta, e de repente ele... E sabe o que acontece? O diabo vai embora falando: não dá, tem raízes. Essa igreja tem raízes. Essa igreja tem estrutura. Abraão estava ouvindo Deus dizer: você não estava pronto, mas olha agora, Abraão, a forma como você está, a estrutura. E no capítulo 18, sabe o que Deus está dizendo? Deus enviou 3 anjos para falar com Abraão, dizendo o seguinte: Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar, e Sara vai estar gerando um filho. Você vai estar carregando no seu braço o filho da promessa. Quando Abraão sentou, achando que já não ia viver mais nada, que o tempo tinha passado, vem Deus dizendo: agora você vai entender que era a parte e não o todo. Você vai viver a promessa. E sabe como termina essa história? Dali 1 ano, Abraão está com Isaac nos braços, dizendo: se cumpriu, Deus cumpriu o que prometeu. Eu sou profeta na vida de alguém essa noite para dizer: chega dezembro de 2024 e você vai subir num altar dizendo: se cumpriu, Deus fez, Deus abriu porta,
Deus fez, pastor. Deus cumpriu o que Ele prometeu. Quem crê nessa palavra, diga amém. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isaías capítulo 61, versículo 3 diz assim, dá a todos aqueles que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor para a manifestação da glória de Deus. Quem está pronto para viver o melhor ano da sua vida, dá glória a Deus. Fica de pé adorando o nome de Jesus. Dá um aplauso a Ele. Dá um aplauso a Ele. Aplaude mais. Aplaude mais. Eu quero orar por você. Lembra do tema dessa mensagem? Agora faz sentido. Agora quando eu olho para as coisas que eu vivi, faz sentido para mim. Deus nunca esteve ausente. Deus nunca escreveu algo sobre mim errado. Alguns desertos faziam parte do plano. Era o processo, não era o todo. Agora faz sentido o porquê que eu tive que estar em alguns lugares, o porquê de algumas tempestades que eu vivi, que eu enfrentei. Agora faz sentido. Agora eu vou viver o reino de Deus na terra, a vontade dEle. Você consegue olhar para a história da sua vida? Você consegue se lembrar de coisas que você achou que não suportaria, que não haveria um amanhã depois disso? Mas hoje você está aqui. Quando você olha, você consegue dizer: agora faz sentido. Tem coisas que você não queria soltar, não queria deixar, mas hoje você levanta a mão e fala assim: glória a Deus. Agora tem coisas também que Deus quis te entregar e você falou: não quero, mas você acabou aceitando, e hoje você olha e fala assim: glória a Deus. Olhe para quem está do céu e diga assim: irmão, fala assim, parte do plano não é o plano todo. Diga assim: na parte não vai fazer sentido, mas no plano você vai dizer: agora faz sentido. Eu quero orar por você. Levante suas mãos. Espírito Santo, eu sei que o Senhor reconectou pessoas aqui. Eu sei que o Senhor visitou corações. Pessoas que se perguntavam o porquê de algumas coisas que não faziam sentido, porque era apenas parte do plano e não o todo. Mas hoje essa palavra veio lembrá-los, falar com eles que eles se tornaram carvalhos. Agora faz sentido. Agora eu sei que eu estou pronto para viver o reino de Deus, a vontade de Deus. Por isso, meu Pai, traz cura, restauração, ativa, para que este povo viva o melhor ano da sua história. Que esta igreja, que o pastor José Jorge viva os melhores dias do seu ministério, porque eu tenho convicção que esse homem é carvalho, em nome de Jesus. Meu Pai, eu declaro que uma nova estação, um novo tempo, um novo ativar de Deus virá sobre esta igreja, em nome de Jesus. Vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer, porque este é o tempo de ser carvalho, ou seja, viver as promessas de Deus. Eu abençoo os teus filhos,
Eu abençoo famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplaude Jesus.